Oi, você gosta de utilizar anjos nas suas aventuras de terror sobrenatural? Já jogou com um ou gostaria de utilizá-los como NPCs para virar de perna para a cabeça dos seus jogadores? Pois se você quer saber mais sobre anjos, fica aqui e depois da vinheta nós vamos continuar falando a respeito do suplemento para o mundo de Trevas RPG Anjos, a Cidade de Prata. Eu já volto, hein? Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Você está com Francinete Coutinho para mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Neste quadro, eu costumo falar a respeito de cenários de RPG de mesa, roleplay game, jogo de interpretação de papéis. Ué, caiu aqui de paraquedas e nem sabe do que eu estou falando? Roleplay Games é um jogo onde um grupo de amigos se reúnem para contar histórias, interpretar personagens e viver aventuras inesquecíveis. Se achou interessante e quer saber mais, dá uma olhadinha no link que eu deixei aqui no card. Ele vai te levar para uma playlist chamada RPG para iniciantes. E lá você vai aprender tudo o que precisa sobre este maravilhoso hobby. Mas voltando aqui, né, para o nosso vídeo de hoje, nós vamos continuar o estudo de Anjos, a Cidade de Prata. Anjos é um suplemento para o cenário de Trevas RPG. Se você quer saber mais a respeito desse incrível cenário de terror sobrenatural, dá uma olhadinha no link que eu deixei no card. Lá tem uma playlist onde eu faço um estudo pormenorizado de todo o livro, né, básico do cenário Trevas, que é o carro-chefe do sistema Daimon, que foi escrito pelo Marcelo Del Debio na década de 90, um dos maiores sistemas e cenários de RPG nacional, tá bom? E como o próprio nome diz, Anjos, ele é um suplemento que fala a respeito, né, dessas criaturas incríveis. Esse não é o nosso primeiro vídeo, eu já deixei o link aqui, tá? Para você ir lá e dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, onde eu falo a respeito da história dos anjos no cenário de Trevas, né? Quem são eles, como eles surgiram, de onde eles vieram, tá? E eu tinha dito para vocês que a partir de agora a gente ia começar a estudar os poderes, as habilidades, né? As castas únicas, né? De cada... Porque são vários tipos de anjo, viu, gente? Não é porque tudo é anjo que é tudo igual, não. Os anjos, eles são diferentes e eles têm habilidades diferentes porque eles foram criados para realizarem missões diferentes pelo Demiurgo, né? Jeová, que é o criador dos anjos, tá? Mas eu tinha prometido que a gente ia começar a falar sobre isso, mas eu percebi, dando uma olhada nos vídeos anteriores, né, gente, que eu não falei sobre a estrutura da Cidade de Prata. Então, peço desculpas a vocês. E antes da gente entrar nas castas propriamente dita, eu queria reservar esse vídeo para a gente conhecer a estrutura da Cidade de Prata, como é o local onde os anjos vivem, né? Eu acho que será muito interessante, principalmente para os narradores, quando eles forem descrever para os seus jogadores como é a Cidade de Prata, né? Quem vive lá, né? Como ela é dividida, a hierarquia. Então, vem comigo, tá? Se acomoda aí na cadeira, se prepara, e nós vamos começar a falar agora a respeito da Cidade de Prata. Vamos lá? A Cidade de Prata, ela é a maior e mais importante cidade dos reinos celestes de Paradísia. Ela é o lar dos anjos alados, das almas puras e evoluídas, ou seja, aquelas pessoas que viveram na Terra de acordo com as normas do Demiurgo. Segundo dizem, ela foi criada por ele, Deus, o Demiurgo, no segundo dia, junto com as estrelas e o firmamento. Isso aí há mais ou menos 15 mil anos atrás. Segundo muitos, é o lugar mais belo do universo. A cidade tem esse nome por causa de suas gigantescas torres prateadas. Essas torres foram construídas com mármore, prata, energia dos sonhos e Deus sabe o que mais. Se estendem através dos céus de Paradísia ao redor do Monte Aramesh, sobre o deserto de Dudael, próxima ao mar de Poseidon. Como você pode ver, a Cidade de Prata ela é muito extensa, quase do tamanho de uma metrópole terrestre.
Ali na frente fica uma escadaria dourada que vai até os portões prateados, ou seja, a entrada da cidade. É ali que fica São Pedro, o arcanjo-chefe da Guarda Celeste. Ele deve ter aproximadamente uns 3.000 anos de idade, mas ainda é um guerreiro extremamente poderoso. Ele recebeu o título de Porteiro do Céu, por ter traído Cristo 3 vezes quando ele esteve na terra. Mas é claro, né, que eles acabaram fazendo as pazes e depois disso São Pedro acabou se tornando um dos maiores defensores do Messias no nosso planeta. A cidade de Prata, ela é dividida em 6 distritos concêntricos, chamados de fora para dentro de Luna, Mercúrio, Vênus, Marte, Castelo Júpiter e o Solário. Cada distrito compreende uma parte da cidade e tem suas próprias regras e costumes. As 5 castas originárias da cidade de Prata são os corpóreos, os captares, recíperes, protetores e os nimbos. Cada uma dessas castas tem uma função específica, mas elas vivem se metendo onde não deve e a cidade acaba ficando um tanto quanto bagunçada. Apesar, né, do Demiurgo regê-la com punho de ferro, né? Ele deu livre-arbítrio às suas criaturas e, portanto, elas acabam complicando um pouco a administração da cidade. Nós vamos falar aqui um pouco agora a respeito de cada um desses distritos, começando pelo distrito mais externo, que é o distrito de Luna, até chegarmos ao Solário, que é o distrito mais interno, tá? Então, vamos começar, né, por Luna. Como eu já falei, né, todos os distritos da cidade de Prata formam esferas concêntricas, ou seja, esfera dentro de esfera e o centro é um só, né? Como se fossem as camadas de uma cebola. A mais externa dessas camadas é o distrito de Luna. Para entrar em Luna, você precisa atravessar o portal protegido por São Pedro e pela sua milícia. Esse portal ele está localizado nas nuvens de Paradísia, em uma região que fica conectada com Arcádia, terra e espírito, ao final de uma extensa escada de ouro e prata. É por essa entrada que as almas recém-falecidas precisam passar, e também os visitantes que chegam até a cidade. Na sua parte mais externa, Luna faz fronteira com o espírito e com a Arcádia, e na parte mais interna, através do portal vermelho, faz fronteira com o distrito de Mercúrio. Em Luna vive boa parte dos anjos da casta corpore, ou corpo celeste, que é constituído de almas nobres e boas que alcançaram os céus. O mago Dante Alighieri fez uma descrição acurada desse distrito em seu poema A Divina Comédia, que eu espero que você tenha lido. Afinal de contas, A Divina Comédia de Dante e O Paraíso Perdido de John Milton são leituras obrigatórias para quem quer narrar no sistema de anjos, né? Porque elas vão com certeza enriquecer ainda mais a sua visão de como era a cidade de Prata, de como era a vida dos anjos, tá? Vamos falar agora um pouquinho a respeito da guarda celestial, né? Que é aquele conjunto de anjos comandados por São Pedro, né? E que são responsáveis pela segurança externa, são a primeira linha de defesa da cidade de Prata em caso de ataque dos demônios. Cada falange ela é constituída de 777 anjos e existe um total de 777 falanges. Cada falange é coordenada por um anjo menor e eles são uma espécie de exército dentro e fora da cidade. Isso significa que ao mesmo tempo que eles defendem, né, a cidade da invasão, né, de inimigos, eles também atuam como uma polícia interna, mantendo a ordem dentro da cidade de Prata. De todos os distritos, Luna é o maior e o mais populoso. Os 4 governantes de Luna são Azônia, Ebla, Benassi e Eraê. Cada um deles governa 1/4 do distrito, o que corresponde a cerca de 50 a 60 vilas. Dizem que eles controlam a região com mão de ferro. Os 3 primeiros, ou seja, Azônia, Ebla e Benassi, são aliados e não gostam muito da Eraê, a deusa lua. Alguns, né,
No entanto, dizem que ela é muito mais poderosa e influente do que os três juntos, e isso acaba mantendo o equilíbrio entre eles. Cada uma destas vilas possui uma administração independente. Esse administrador, né, esse responsável pela administração das vilas, ele recebe o nome de magistrate. Então, o magistrate, ele se assemelharia aos prefeitos da terra, tá? São líderes responsáveis por administrarem, né, as regiões, as vilas. Luna, ela se assemelha com um campo verdejante, composto de bosques, com centenas de árvores frutíferas, pequenos lagos e algumas vilas de aspecto medieval, povoadas com castelos, igrejas e torres das mais diversas épocas históricas. Sabe aqueles quadros com anjos tocando harpas, deitados em cima das nuvens? A fonte de inspiração dos pintores com certeza veio daqui. É um local onde existe paz e tranquilidade. É aqui também que fica o Castelo de São Jorge. Esse castelo ele é habitado por São Jorge, o patrono da Inglaterra, em pessoa e pelo seu dragão, aquele mesmo dragão com quem ele lutou lá no século XVIII e que ele acabou derrotando e que no final acabou se tornando seu amigo. Se você conseguir chegar até o Castelo de São Jorge, com certeza ele vai ter muitas histórias interessantes para lhe contar. O castelo dele fica no ponto mais alto do distrito e pode ser reconhecido por uma bandeira branca estampada com uma cruz rosa em seu centro. Os céus de Luna são sempre azuis e límpidos. Ocasionalmente ocorre uma ou duas nuvens, mas você pode apostar quanto quiser que cada vez que aparece uma nuvem por aqui, tem um castelo em cima dela. São magos, visitantes extraplanares ou anjos aposentados que vieram dar uma passadinha por aqui. O clima é sempre agradável, nunca fazendo frio ou calor e nunca marcando o início ou o fim de uma estação. É importante notar que o sol sempre brilha sobre os campos. Isso não incomoda os habitantes, afinal de contas, eles não precisam dormir nem descansar. Apesar disto, pode-se avistar uma infinidade de estrelas no céu, e em algumas épocas do ano, pode-se até mesmo observar a terra dos céus de Luna. Mas apesar do nome Luna, nós não estamos exatamente na Lua, na nossa Lua, pelo menos não na dimensão que você está pensando. Existem na Lua terrestre 2 ou 3 portais que podem levar você para Luna. E é um deles normalmente que é usado por São Jorge quando ele costuma partir em missão. Para chegar ao segundo distrito, né, o distrito mais interno, que é o distrito de Mercúrio, será necessário atravessar a Luna até seu centro e chegar aos chamados portões vermelhos. Estes portões são guardados por Joana d'Arc e sua falange, composta somente de anjos femininos bem encorpados. Os portões vermelhos são 2 colunas enormes, com inscrições em latim que dão passagem para o distrito de Mercúrio. Dizem que nas colunas contém os nomes de todos os anjos que caíram com Lúcifer na primeira revolta. As colunas são colocadas na base do grande monte Aramesh, bem no centro geográfico de Luna, e são, como é que se pode dizer, adimensionais. Isso quer dizer que uma vez atravessados, entra-se em uma esfera inferior à Luna, em um plano completamente diferente e quase do mesmo tamanho do primeiro distrito. E ainda assim, você está no mesmo lugar. Ou seja, é como se os planos estivessem postos um sobre o outro, apenas mudando a frequência, né? Isso é que significaria ser adimensional. A construção espacial da Cidade de Prata é difícil de se compreender a princípio, pois muitos espaços se dobram dentro de outros espaços, tornando alguns prédios muitas vezes maiores no interior do que no exterior. E faz com que surja muitos portais que ligam a Cidade de Prata através de bolsões o plano de espírito. Os portões vermelhos, eles se abrem nas bordas de Mercúrio. O segundo distrito é aquele onde vivem, né, as pessoas que tiveram uma vida digna, que adquiriram fama no mundo terreno. Ou seja, artistas, escritores, poetas, né, todos eles vivem nesse
nesse distrito, que é composto quase que inteiramente de cidades renascentistas. Ou seja, enormes praças, torres, catedrais renascentistas erguem-se por todos os lados, entre canais, vias e passagens ricamente ornamentadas. Dizem as lendas que a cada 7 anos um portal para Mercúrio abre-se diretamente na Terra, sobre a Ponte dos Suspiros, em Veneza, e que todos que o atravessarem neste horário encontrarão abrigo nos céus. Ainda bem, né, pessoal, que essa informação não se espalhou aí atualmente, né? Já imaginou a fila de pessoas que iria ter sobre a Ponte do Suspiro, aguardando uma oportunidade de atravessar para os céus? Pois é. É nesse distrito também que vivem anjos da casta dos corpóreos e da casta dos protetores. Os protetores também são chamados de anjos da guarda. São os anjos mais conhecidos, principalmente agora na nova era. Todo escritor, todo, né, estudioso, ele tenta ensinar alguma coisa a respeito dos protetores, a respeito dos seus poderes, mas a verdade é que a grande maioria deles não sabe nada realmente, são apenas enganadores tentando, né, abusar da fé das pessoas em cal. Os protetores, eles formam o coração da Cidade de Prata, muitas vezes chamados também de anjos cabalísticos. Os protetores pertencem a 72 ordens, cada uma composta de inúmeros anjos e governada pelas datas solares e pelos príncipes. Outra coisa legal daqui são os céus de Mercúrio. Eles encontram-se sempre no crepúsculo, com aquela cor avermelhada característica de um belíssimo pôr do sol. Apesar das aparências, a noite propriamente dita nunca chega nessa parte da Cidade de Prata. Ali em cima ficam os castelos dos famosos. Aqueles caras realmente famosos, né? Como, por exemplo, Shakespeare, Maquiavel, Copérnico, Newton, todos eles estão por ali, basta procurar. Logo após Mercúrio, a gente chega, né, no centro de Mercúrio, a gente chega ao distrito de Vênus, onde vivem os amantes e aqueles que tiveram uma vida de amor fiel e recíproco. O distrito de Vênus está permanentemente coberto por uma noite maravilhosa de lua cheia. Tenha em mente que a lua cheia aqui ela é cerca de 5 a 6 vezes maior do que a que aparece na Terra. Existem também infinitas estrelas brilhando no céu. É um dos lugares mais românticos de todo o universo. É morada de muitas deusas e deuses de outras cidades de paradísia. É basicamente o polo turístico da Cidade de Prata e atrai um monte de gente de outros lugares. O que é bom, pois ajuda a manter o fluxo de almas sempre grande. Alguns recíperes moram por aqui. Os recíperes são os anjos responsáveis por negociarem almas. Nesse distrito também vivem protetores e corpóreos, além dos cupidos, que são os anjos responsáveis pelo amor e pela sedução. Finalmente, chegamos ao 4º distrito, o distrito de Marte. Quando atravessamos Vênus até a espiral central, chegamos às terras de Marte. Marte, que é o 4º distrito. Nas partes mais altas desse distrito, pode-se ver ao longe Dudael, o deserto de areia escaldante, onde estão presos alguns dos anjos rebeldes. Eles ficaram ali acorrentados naquela cratera gigantesca, né, até o dia do juízo final. Os céus de Marte, eles estão sempre amarelados, em um perpétuo nascer do Sol. Este é o período do dia mais indicado para a guerra e a resistência, e simboliza o ato de acordar com o Sol para lutar. O distrito de Marte é considerado o primeiro dos distritos internos, e neles ficam as almas e os espíritos daqueles que defenderam com armas a religião cristã, o que inclui boa parte dos 724 santos, mártires e muitos dos líderes de cavaleiros templários nas primeiras cruzadas. Marte é formado por um imenso planalto rochoso no sopé de uma montanha, onde ficam as terras e o grande castelo de Júpiter. Acampados em fortificações, castelos e vilas, estão grupos de corpóreos, protetores, captares e recíperes. É nesse distrito que são treinados os guerreiros da Cidade de Prata. A maioria dos exércitos de corpóreos ficam treinando aqui, o exército de elite.
aqueles que encaram os chifrudos lá na Terra. Nesses distritos também são treinadas as Valcárias de Asgard, e o deus grego da guerra, chamado Ares, também mora por aqui. Subindo o Monte Aramesh, sim, o mesmo monte que começa lá em Luna, e que ele atravessa quase todos os distritos da cidade de Prata. Subindo este monte, você atravessa todos os distritos e tem a impressão de ver o dia passar, como na Terra. Enfim, lá mais na frente tem uma escada que leva ao castelo de Júpiter, que constitui o próprio distrito de Júpiter. Ao redor do Monte Aramesh estão os 4 ventos primordiais, um para a Terra, um para a Paradísia, um para Espírito e um para Arcano. Não se sabe muito bem para que eles servem, mas eles estão ali desde a criação do universo. Entre Marte e Júpiter ficam as ruínas do castelo de Worstergon, antiga morada de Lúcifer antes da primeira religião. Ele é mais antigo que Júpiter, mas depois da guerra só sobraram as ruínas dele. Júpiter é o nosso próximo distrito e ele é conhecido na cidade da Prata como a terra das decisões. Nesse distrito vivem protetores, nimbos e alguns recípores, e também as almas dos príncipes e líderes que governaram com justiça na terra. É considerado um local de reuniões e decisões, é a parte política do paraíso. Júpiter é um lugar gigantesco, como um enorme castelo do século XI da Terra, só que com muitas centenas de alas. A sala das 13 cadeiras, onde foi celebrada a Santa Ceia, fica neste castelo. Ali se reúnem os 13 conselheiros que governam a cidade de Prata. Dos 13, acho que são 3 corpóreos, um captar, 3 protetores, 3 recíperes e 3 nimbos. É claro que no final os nimbos eles sempre conseguem a maioria das cadeiras do conselho e por isso vivem brigando com os protetores e os corpóreos. O Conselho dos Arcanjos se reúne no castelo de Júpiter para decidir questões relacionadas com as outras cidades de Paradísia, principalmente a corrompida Metrópolis. Todos os embaixadores de outras cidades, como Asgard, Katmaru, também residem neste palácio, bem como os embaixadores Keper e Chesa de Metrópolis. Estão sentados sempre sobre um barril de pólvora e ficam discutindo sobre quem acende o zipo primeiro. Quando algum representante ou embaixador de Arcano ou de Inferno aparece na cidade de Prata, é em Júpiter que ele é recebido e hospedado. O mesmo acontece com magos terrestres. Das janelas de Júpiter, pode-se avistar todos os distritos em uma belíssima visão, praticamente indescritível para olhos mortais. Os poucos sábios que puderam vislumbrar esta paisagem não foram capazes de descrevê-la. Afinal de contas, como se descrever um céu que é noite, dia, crepúsculo e amanhecer ao mesmo tempo? Sem falar nos campos perto da fronteira com o espírito. Na torre mais alta deste castelo, vive o Ancião dos Dias, uma entidade responsável pelo tempo, que é representada por um velho com uma barba enorme, segurando uma foice e uma ampulheta, e sentado permanentemente à beira da janela principal do ponto mais alto de Paradísia, observando as areias e marcando as passagens do tempo no universo. Dizem que ele é o senhor absoluto do conceito de tempo, e que foi ele quem ensinou Cronos. Outros dizem que Cronos nada mais é do que uma de suas múltiplas manifestações. Outros ainda acreditam que o Ancião dos Dias é apenas uma lenda. Finalmente, nós chegamos ao Solário. O Solário ele fica em algum lugar de Júpiter. O acesso a ele é extremamente secreto. É nele que ficam os Altíssimos. Em outras palavras, o Solário é a morada de Deus. Neles vivem Cristo, imperador da cidade de Prata e a alma mais poderosa de todo o universo abaixo do Éden, Maria, que governa a rosa do paraíso, e os querubins, formados pelos espíritos responsáveis pela sabedoria divina. Miguel, Gabriel, Metraton, o príncipe dos serafim, Aziel, Tisapquiel, Tisadiel também tem residência nessa parte do castelo de Júpiter. O Solário ele pode ser contatado através das orações angelicais feitas nas capelas e igrejas que existem nos distritos. E os Altíssimos somente respondem às preces
dos anjos mais poderosos e influentes. Os altíssimos são feitos de luz espiritual pura, e olhar para um deles é como olhar para dentro do sol. O solário também é inteiramente feito com este material, ou seja, não dá nem para pensar em entrar lá com segurança. Aqui dentro vigoram as leis conhecidas como 10 mandamentos, válidas para todas as castas celestiais. Aquele negócio das 10 leis, não matar, não mentir, não roubar, né? Tudo é levado muito ao pé da letra aqui dentro. Se um anjo quebrar alguma destas leis, ele será punido severamente. Cristo e os serafins mantêm a ordem com mão de ferro. Não há quem ouse brincar com eles. Pedro mantém centenas de milhares de guerreiros bem treinados a postos e mais algumas centenas de milhares na terra. Além disto, existem espiões por toda parte e qualquer pisada na bola é motivo para meia dúzia de alados te entregarem de bandeja para ele. Aqui dentro tudo acontece na base da política e da traição, mas tudo muito bem organizado. Neste ponto, eles são os mestres, os humanos são meros aprendizes. Eles ainda têm muito que aprender lá embaixo. Bom, se assassinar outro anjo é praticamente impossível dentro das regras de Paradise, a maioria dos anjos é imortal de uma certa forma. Então as coisas devem ser bastante estáticas aqui no céu, não é mesmo? Isso que você imagina? Errado. Assim como nós, todos os anjos de Paradísia também possuem livre-arbítrio. E muitos deles desejam galgar postos cada vez mais importantes e poderosos aqui dentro. Além disto, muitos anjos tombam em batalhas contra as forças infernais. Cada vez que um comandante tomba, alguém precisa ficar no seu lugar. E assim as coisas vão indo. E é assim, gente, então, que funciona, né, a estrutura da Cidade de Prata, tá certo? À medida que a gente for estudando as castas, que a gente for vendo as fraquezas, as habilidades, os poderes de cada uma delas, a gente vai falar mais a respeito da política hierárquica, a gente vai falar mais a respeito do jogo político que eles usam para se manter no poder, como eles fazem, né, para driblar os 10 mandamentos e a vontade do Demiurgo e conseguirem alcançar os seus desejos, sem, no entanto, cometerem falhas que possam, né, lançar eles no deserto, né, na cratera lá junto com Lúcifer e os seus rebeldes amigos, tá? Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos começar falando a respeito da casta dos corpóreos, os corpóreos que são a grande maioria dos anjos na Cidade de Prata e que são também, né, em sua grande maioria, composto por pessoas que viveram, né, uma vida digna, viveram uma vida honrada, né, obedecendo os princípios do Demiurgo. O problema, né, foi depois que elas chegaram na Cidade de Prata que elas acabaram algumas, né, se corrompendo. Então, eu convido você para estar aqui comigo no próximo vídeo para a gente falar a respeito dos corpóreos. Espero que você esteja gostando do nosso estudo a respeito da Cidade de Prata. Esse vídeo vai ficar por aqui para não ficar muito longo, mas no nosso próximo encontro nós estaremos de volta. Então não deixe de se inscrever, de ativar o sininho. Se for a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal para ajudar o meu trabalho e compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas que curtem os anjos possam conhecer aqui o meu trabalho. Obrigada, gente. Um beijo, um abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau.